E aí, turma, tudo legal? Quero novamente continuar o assunto do equilíbrio ácido-alcalino, que também pode ser chamado de equilíbrio ácido básico, como eu falei anteriormente. Eu peço a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, curtam e toquem no sininho para vocês saberem as novas publicações que a gente está fazendo aqui no nosso canal, tá joia? Então, é importante que a gente entenda bem o que é ácido e o que é alcalino. É muito importante que a gente entenda isso, para que a gente possa conversar sobre isso, inclusive com os médicos e tudo, de uma forma mais tranquila, tá certo? Então, vejam só. Os elementos químicos que existem na natureza, eles se combinam formando novas substâncias, tá certo? Então, o carbono se combina com oxigênio para formar gás carbônico, né? E por aí vai. E essas substâncias são importantes para que aconteça a vida, para que aconteça a existência mesmo das coisas, né? Então, quando a gente combina as substâncias, elas se combinam por duas formas diferentes. Uma delas é a ligação, a gente chama de ligação, essa combinação, tá? Ligação covalente e ligação eletrônica, tá? Não vamos falar da covalente porque não nos interessa para este tema. Vamos falar das ligações eletrônicas, tá? Na ligação eletrônica, uma substância cede um elétron para outra substância. Sempre, tá certo? Isso é uma ligação eletrônica. O que acontece é que os átomos, eles são eletronicamente equilibrados. Então, um átomo que tem 16 prótons, próton é uma partícula subatômica que tem peso e carga elétrica positiva. Se ele tem 16 prótons, ele terá que ter, para ele ser eletronicamente equilibrado, terá que ter 16 elétrons. Porque o elétron é uma partícula que não tem peso, mas que tem carga elétrica negativa. Legal? Então, se ele tem 16 prótons e 16 elétrons, ele está eletronicamente equilibrado. Existe uma outra partícula subatômica, que é o nêutron, mas que, como não tem carga elétrica, não conta para isto que nós estamos conversando. Joia? Então, vejamos o exemplo do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é constituído de hidrogênio, que tem um elétron, e de cloro, que na última camada contém 7 elétrons. Então, como os átomos, além de terem uma necessidade de estar equilibrados eletronicamente, eles também têm uma outra necessidade, que é ter 8 elétrons na última camada. Então, como o cloro já está com 7, então falta pouquíssimo para ter 8, o hidrogênio cede o elétron para o cloro. Então, o que acontece é que o cloro fica com a última camada com 8 elétrons, mas fica eletronicamente desequilibrado porque fica com um elétron a mais. E o hidrogênio perde um elétron, então ele fica também desequilibrado eletronicamente porque ele fica com um próton a mais. Na verdade, o hidrogênio tem um próton e um elétron apenas, né? Então veja, essa situação é uma situação em que o átomo deixa de ser átomo e passa a ser chamado de íon ou íonte. Legal? O átomo de hidrogênio virou um íon ou íonte positivo e o de cloro ficou um íonte negativo. Tá certo? O que é que acontece nessa situação? No líquido que tem em nosso corpo, esse hidrogênio positivo vai ficar diluído. O cloro também fica diluído. E isso caracteriza um ambiente ácido. Por quê? Quanto maior quantidade de hidrogênio positivo tiver em um determinado meio, mais ácido ele é. Certo? Nós vimos no vídeo anterior que estar ácido implica em maiores dificuldades de metabolismo, de reações químicas orgânicas normais. Isso é uma característica do nosso organismo, tá bom? Então, nosso organismo que está com excesso de íons de hidrogênio positivo, este organismo está incapaz de realizar suas funções de forma adequada. Se você pegar um atleta e verificar o sangue dele, você vai ver que ele está levemente alcalino. Bote o atleta para trabalhar muito, correr, ele vai ficar com o sangue com o pH mais baixo, então, consequentemente, vai estar ácido. Tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ver. Se tem acidose, o nosso organismo não funciona como deveria. Tá bom? Aguardem o próximo vídeo que eu vou colocar para vocês como o organismo faz
para não ficar em estado de acidose, para se proteger. Tá bom? Não se esqueçam de curtir, viu?